Alô, galera, aquele abraço. Nosso papo agora é Copa Libertadores da América. Terceira semana com jogos na terça-feira, em campo na terça-feira, Flamengo e Inter. Jogos na quarta-feira para Botafogo, Fortaleza e São Paulo. Jogos na quinta-feira para Bahia e Palmeiras. A partir de agora, aqui no Plantão do Paulinho, vamos projetar onde o seu time pode terminar nesta terceira rodada da Copa Libertadores da América, vencendo, empatando ou perdendo. Começamos com o atual campeão da Copa Libertadores da América, o Botafogo, que está no grupo A da competição. Fogão joga na quarta-feira, 9h30 da noite, na Argentina contra o Estudiantes, pelo grupo do Botafogo. Nesta terça-feira tem às 7 da noite na Venezuela, Carabobo e Universidade do Chile, Alaú. Questão é a seguinte: Botafogo no momento está fora da zona de classificação para as oitavas de final da Copa Libertadores da América. Estaria indo hoje para o play-off da Copa Sul-Americana em terceiro lugar. Para o Botafogo terminar a rodada, depois eu vou falar da liderança, em segundo lugar, na zona de classificação para as oitavas de final. Se o Botafogo, atenção, se o Botafogo vencer o Estudiantes, garante pelo menos a segunda posição ao final da rodada. Se o Botafogo, atenção, se o Botafogo vencer o Estudiantes e Alaú perder para o Carabobo, Botafogo termina a rodada na primeira posição. Então, se vencer, com certeza é segundo. Se vencer e a Alaú perder para o Carabobo, o Botafogo fecha a rodada na primeira posição. Por que tem que vencer fora de casa? Se o Botafogo não vencer o Estudiantes na Argentina, Botafogo de 3 vai para 4. Estudiantes vai para 4 também. Como nesse momento aqui, ó, o Estudiantes tem a vantagem por ter marcado 3 gols contra 2 do Botafogo. Se acontecer empate entre Estudiantes e Botafogo, ao final da rodada, o Botafogo vai continuar atrás da equipe do Estudiantes. Então, Botafogo tem que vencer a partida para, no final da rodada, estar aqui na posição de classificação para as oitavas de final. Vamos agora para o Flamengo, que joga nesta terça-feira, 7 da noite, em Quito, no Equador, contra a LDU. Pelo grupo do Flamengo, que é o grupo C, na quinta-feira, 7 da noite, tem na Argentina, Central Córdoba e Táchira da Venezuela. Flamengo, a exemplo do Botafogo, está fora hoje da zona de classificação para as oitavas de final da Copa Libertadores da América. Está aí ainda o Flamengo para a Copa Sul-Americana, para aqueles playoffs. Vamos para a segunda posição. Se o Flamengo vencer a LDU, por qualquer placar, já é certo que termina na zona de classificação aqui, ou em primeiro ou em segundo lugar. E se o Flamengo empatar com a LDU, poderá terminar na segunda posição do grupo, ou seja, na zona de classificação, se o Central Córdoba perder em casa para o Táchira da Venezuela. Se o Flamengo empatar, por exemplo, em 1-1 com a LDU, fazendo gols, e o Córdoba perder em casa para o Táchira, o Flamengo termina na segunda posição. Para o Flamengo ser líder do grupo, primeiro, tem que vencer o jogo fora de casa. Vencendo vai a 6 pontos, ultrapassa a LDU e o Central Córdoba. Mas vai torcer para que o Central Córdoba não vença o Táchira. O Flamengo vence a LDU, vai a 6. Central Córdoba no máximo empata com o Táchira, vai a 5. Aí o Flamengo termina a rodada na primeira posição. Entenderam? Essa é a questão importante aí para o Flamengo. Vamos agora para o São Paulo, que está no grupo D. São Paulo só joga na quarta-feira, 9h30 da noite, contra o Libertad no Paraguai. Pelo grupo do São Paulo, nesta terça, 7 da noite, tem no Peru, Aliança Lima e Tajeres da Argentina. São Paulo é segundo colocado do grupo. Tem 4 pontos contra 6 do Libertad. Para o São Paulo terminar a rodada na segunda posição, ou seja, na zona de classificação, tem que empatar com o Libertad. Se der empate, São Paulo vai a 5 pontos. O Aliança Lima no máximo vai a 4 se vencer o Tajeres. Então o São Paulo empatar, termina a zona de classificação. Para o São Paulo ser líder ao final da rodada, é fácil. São Paulo tem que vencer a partida. São Paulo venceu o jogo, ultrapassa o Libertad, vai a 7 pontos contra 6 do Libertad. Em relação à segunda posição, tem uma outra matemática para o São Paulo ainda. Se o São Paulo perder o jogo para o Libertad, poderá fechar a rodada ainda em segundo se o Aliança Lima não vencer nessa terça-feira em casa o Tajeres. Por exemplo, empate entre Aliança Lima e Tajeres. O Aliança Lima vai a 2, Tajeres vai a 1 ponto. São Paulo perde para o Libertad, mesmo assim termina a rodada na segunda posição, portanto, na zona de classificação. Vamos agora ao Fortaleza, que está no grupo E. Fortaleza entra em campo na quarta-feira, 11 da noite, na Colômbia, contra o Atlético Bucaramanga. Pelo grupo do Fortaleza, jogam nesta terça-feira,
9h30 da noite no Chile, Colo-Colo e Racing da Argentina. O Fortaleza é o último colocado do grupo. Não está indo nem mesmo para repescagem para a Copa Sul-Americana no momento. Bom, vamos por partes. O Fortaleza, atenção, pessoal do Fortaleza. O Fortaleza só vai terminar a rodada na zona de classificação aqui para a próxima fase da Libertadores, para as oitavas de final, se vencer fora de casa, no mínimo por 3 gols de diferença. Tem que ganhar por 3-0. Se não ganhar por 3-0, o Fortaleza não vai conseguir terminar a rodada no G2 aqui na zona de classificação. Então, fez 3-0, já é certo que é segundo colocado. Bom, se fizer 3-0 e der empate entre Colo-Colo e Racing, Fortaleza, inclusive, termina na primeira posição. Por quê? Se ele faz 3-0, vai a 4 pontos, saldo 0. O Caramanga toma 3 do Fortaleza, vai ficar com saldo -2. Dando empate aqui entre Racing e Colo-Colo, o Fortaleza poderia ainda, aliás, 3-0 não. Para ser primeiro colocado tem que ser mais. 3-0 para ser segundo colocado. Para ser primeiro colocado, o Fortaleza tem que vencer, atenção, hein? O Fortaleza tem que vencer aqui o jogo, olhem bem aqui, ó, por 5 gols de diferença. Agora sim. Para ser primeiro colocado, 5 gols, para ser segundo, 3 gols. O Fortaleza vence por 5-0, por exemplo. Vai para 4 pontos, saldo positivo 2, 5 gols marcados. O empate entre Racing e Colo-Colo em 0-0 deixaria o Fortaleza na primeira posição deste grupo E. Então, 3-0 para ser segundo, 5-0 para ser primeiro colocado. Agora sim, as melancias estão na carroça aqui nesse grupo E. Vamos ao grupo dos brasileiros Inter e Bahia, grupo F. O Inter joga nesta terça-feira no Beira-Rio, 7 da noite, não, 9h30 da noite, presta atenção no serviço, 9h30 da noite contra o Nacional de Montevidéu do Uruguai. E o Bahia na quinta-feira, 9 da noite, na Fonte Nova em Salvador, contra o Atlético Nacional da Colômbia. Deixa eu começar com o Inter. O Inter tem 4 pontos, saldo 3, é líder do grupo. Para o Inter terminar a rodada, no mínimo na segunda posição, ou seja, na zona de classificação para as oitavas de final, o Inter joga pelo empate em casa ou até mesmo perdendo por 2 gols de diferença. Se o Inter perder por 2 gols, mesmo assim ele fecha a rodada no mínimo na segunda posição. Então empate ou derrota por 2 gols para ser no mínimo segundo colocado. Certo? Por quê? Porque tem aqui o duelo entre Bahia e Nacional da Colômbia, de Medellín. Bom, para o Inter terminar a rodada como líder, o Inter, obviamente, tem que vencer a partida, torcer para o Bahia não vencer o seu jogo por mais de 2 gols de diferença. Se o Inter vencer por 1-0, vai a saldo 4. O Bahia vence por 2-0, vai a saldo 3, o Inter termina a rodada em primeiro. Ou então, empatar o seu jogo e torcer para dar empate entre Bahia e Nacional da Colômbia. Desta forma, o Inter termina, nessas combinações, na primeira posição. Vamos ao Bahia. O Bahia, para terminar, pelo menos na zona de classificação para as oitavas de final, tem que empatar a partida. O Bahia empatando com o Atlético Nacional de Medellín, garante pelo menos o segundo lugar ao final da rodada. Se o Bahia perder, por exemplo, por 1-0, para ele garantir a segunda posição, o Inter vai ter que ser derrotado em casa, no mínimo por 4-0 para o Nacional de Medellín. Então, o Bahia precisa aí, pelo menos, empatar o jogo em casa para terminar a rodada do G2 aqui. Para ser líder, Bahia primeiro precisa vencer a partida e torcer para o Inter não vencer o Nacional. Bahia vence, vai a 6 pontos, o Inter, digamos, empata com o Nacional de Montevidéu, vai a 5, o Bahia é líder. Ou então, o Bahia empatar com o Nacional de Medellín, vai a 5 pontos e torcer para o Inter perder em casa para o Nacional de Montevidéu. Nesta combinação também, empate do Bahia, derrota do Inter, o Bahia termina a rodada na primeira posição, ok? Finalmente o Palmeiras, que está no grupo G da competição. Palmeiras entra em campo na quinta-feira, 7 da noite, contra o Bolívar, lá em La Paz, na Bolívia. Pelo mesmo grupo, 9h30 também na quinta-feira, tem no Paraguai Cerro Porteño e Sporting Cristal do Peru. Palmeiras é líder do grupo, tem 6 pontos. Então fica mais fácil aqui projetar o Palmeiras. O Palmeiras, se empatar o jogo contra o Bolívar, já é certo que termina na primeira posição. Por quê? Se empatar vai a 7, o Bolívar vai a 4 no máximo. Se o Cerro Porteño vencer em casa do Sporting Cristal, vai no máximo a 6. Então um empate dá ao Palmeiras a condição de líder ao final da rodada. E se o Palmeiras perder o jogo para o Bolívar, aí o Bolívar, obviamente, o Palmeiras perdendo o jogo, o Bolívar ultrapassa o Palmeiras. Para o Palmeiras terminar a rodada ainda no G2, na zona de classificação para as oitavas de final, vai torcer para o Cerro Porteño, que joga em casa,
não vença o Sport Cristal. Então, derrota do Palmeiras, por exemplo, Bolívar 1-0 para cima do Palmeiras. Cerro Porteño e Sport Cristal 0-0, o Palmeiras fecha a rodada na segunda posição, ainda, portanto, na zona de classificação para as oitavas de final da Copa Libertadores da América. Esta é a projeção para os brasileiros que disputam nesta temporada a Copa Libertadores da América. Lembrando, Flamengo e Inter em campo nesta terça-feira. Botafogo, Fortaleza, São Paulo na quarta, Bahia e Palmeiras na quinta-feira. Sorte aos brasileiros nesta terceira rodada da Copa Libertadores da América. Fui!